Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria mais uma vez estar em Vitória de Santo Antão. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, a confiança em ter nos enviado pastor João Marcos, um amigo. Amém, bom estarmos juntos, evangelista, companheiros do ofício, muito bom estarmos juntos e no aniversário do prelúdio, não é? Aleluia, um trabalho de louvor, sabendo que Deus habita no meio dos louvores. Já foi lido no livro dos Salmos, que é um inário, Terrilim, inário de Israel, o Salmo de número 23, muito conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito forte, aleluia. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Falando de Terrilim, dos Salmos, do Inário, eu vou convidar para que abra também, ainda no livro dos Salmos, o Salmo de número 136. Eu vou expressar a primeira parte de cada verso e a igreja a segunda parte. Amém? Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, que feriu o Egito nos seus primogênitos, e tirou a Israel do meio deles, com mão forte e com braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, e fez passar Israel pelo meio dele, mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, aquele que feriu os grandes reis e deu morte a reis famosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança, sim, em herança a Israel, seu servo, que se lembrou da nossa humilhação, e nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne,
Louvai ao Deus dos céus, é para sempre, adora, oh glória, aleluia. Quando neste salmo nós vemos como que discorrendo toda uma trajetória de vitórias, de bênçãos de Deus sobre o seu povo, e o povo louvando, dizendo, porque a sua benignidade dura para sempre. A benignidade que nós podemos também colocar como um sinônimo, a sua bondade, e nós vemos aqui bem claro no Salmo 23, e o Senhor verdadeiramente se manifesta. Esse salmo de Davi é um salmo tremendo. Davi, quando diz o Senhor é o meu pastor, ele diz Jeová Raá, porque verdadeiramente ele é o pastor. Eu quero chamar a atenção neste salmo de número 36, parafraseando, é que quando ele fala sobre o Egito, e ele louva sobre isso, pelo que Deus fez, porque ele tirou o povo do Egito. Isso é algo grandioso. Às vezes a gente passa e simplesmente fala, não, porque Deus tirou o povo do Egito, e tirou assim, numa simplicidade de expressão, mas foi algo tremendo. Porque não foi simplesmente tirou. Primeiro que Deus, ele tinha dito que com mão forte. Repita comigo, mão forte. Pronto, foi com mão forte. E eu conversava, pastor e companheiros, com mão forte. E eu até perguntei assim, qual é a mão forte de Deus? É a direita ou a esquerda? E disseram, Ele disse que seria com mão forte. Com mão forte. Pelo menos observando o homem, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus é a expressão exata, não é do Pai. Então, olhando, nós temos duas mãos. Em cada mão nós temos 5 dedos. Então, se nós falarmos sobre mão forte, ele não colocou só uma mão, ele coloca as duas, porque Deus faz, Deus é tremendo. Então, qual é a prova, irmão, que o Senhor diz que Deus colocou as duas mãos? Bom, é porque ele tirou o povo verdadeiramente, ele tirou do Egito, ele mandou lá no Egito quantas pragas? Quantas? 10 pragas, muito bem. 10 dedos, então mãos, então a mão, então 10 pragas. Agora, redobra atenção. Lá quando Deus tira o povo do Egito, o povo vai caminhando agora pelo deserto, abriu o mar e ele louvou, porque ele abriu o mar, porque a sua benignidade, aleluia, e ele quando abre o mar, o povo agora já está no deserto. Observe bem, o povo no deserto, Deus tirou o povo e agora o povo está mas só que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E então, irmão Enoque, o que é que Deus faz? Deus não tirou o Egito, o povo do Egito, Deus tirou com mão forte, tirou com 10 pragas. Então, com 10 pragas, Deus tira o povo do Egito, e com 10 mandamentos, Deus tira o Egito do povo. Deus faz, porque Deus é tremendo, Deus tem maneiras, Deus tem meios, Deus tem estratégias de fazer. E tirando o povo, agora a trajetória era muito grande, porque o povo estava num local, num lugar um tanto inóspito. Deserto é difícil, deserto é escassez, deserto, nós podemos dizer assim, pelo menos quando nós falamos com os irmãos assim, Pai do Senhor, meu irmão, como é que está? Ora por mim, porque eu estou no deserto. Dá a entender que o deserto é um lugar de prova. Eu não vou discordar, e também não vou asseverar, mas posso dizer que Deus pode usar e fazer, porque Deus, ele faz como quer. Agora, cá para nós, no deserto, a veste não rasga. No deserto, o sapato não fura. No deserto sai água da rocha. E no deserto tem maná. Recebe! Maná. Oh glória! Deus mostra a sua grandeza, a sua soberania. Nós vimos Moisés, o Moshe, como falam os estudiosos.
Então nós vamos ver Moisés, quando esses livros de Moisés, que se chamam o Pentateuco, ou que é conhecido como a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que o hebreu ele conhece como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. No Deuteronômio, que é o Devarim, o Deuteronômio, observa o que tem no Deuteronômio, que nós louvamos nesta noite, porque ele diz assim, e venceu a reis famosos, e ele diz assim, a Og, repita esse nome, diga, Og, rei de Bazã. Quando nós falamos, ele venceu a Og, parece simplesmente, não, venceu a Og, sim, Og. Mas você sabe quem era a Og? Eu perguntei, pastor e companheiros, eu perguntei assim, qual o homem que a Bíblia mostra em maior estatura? Quase que todos dizem assim, é Golias. Og era maior do que Golias. A cama de Og tinha 4 metros por 1,80 de largura. Imagine o tamanho desse homem. Golias era pequeno para ele. Deuteronômio capítulo 3. Versículo 1. A epígrafe, João Ferreira de Almeida, ele diz assim, Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Depois, nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. Agora volta um pouquinho a página, Deuteronômio capítulo 1, versículo 30, e veja o discurso de Moisés. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Escuta, Moisés estava dizendo para o povo, que quem peleja não é o povo, quem peleja é Deus pelo povo, e quando Deus peleja pelo povo, não tem gigante que fique de pé, ele cai. Mas irmão Enoque, por que o Senhor está falando num tema assim que foi escolhido e falando sobre gigantes? É porque o gigante ou o gigante sempre vai ser um empecilho para você não conseguir, escuta bem, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para habitar na casa do Senhor, nós temos que vencer as adversidades, e no meio das adversidades aparecem os gigantes. Isso não é difícil de compreender, de entender. Muitos gigantes. E nós estamos aqui expressando, trazendo de uma forma clara, que desde o início, que gigantes já foram vencidos. Agora, lamentavelmente, no passar do tempo, com o passar do tempo, as pessoas ficam como que esquecidas, mais ou menos assim, Deus abriu o mar vermelho, lá na frente tem águas que eram amargas, o povo já estava murmurando, olha, e o Deus que abriu o mar não pode fazer que aquelas águas fiquem doces? Sabe que o povo esquece com muita facilidade? Aconteceu agora há pouco, então depois já esqueceu. Não, mas há pouco tempo teve a pandemia, agora há pouco, mas já estão preocupados. Ora, o Deus que fez com que nós passássemos pela pandemia, é o Deus que faz com que nós passemos por qualquer levante, qualquer dificuldade que apareça. Passamos, vamos passar, vencemos, vamos vencer, continuar vencendo. Oh glória! Mas tem uma palavra que eu vou citar nesta noite, que vai ficar impregnada no teu coração, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra, ela fica impregnada, arraigada, depositada, entranhada, não tem cão que tire o que tu vais ouvir hoje. A glória, aleluia. Agora escuta bem, não
não se familiarize com a afronta. Essa é a palavra. Não se familiarize com a afronta. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Baseado em quê, irmão menor, que o Senhor está falando isto? Um gigante que recebe um destaque na Bíblia, Og, rei de Bazã, foi vencido. Mas aparece um outro gigante. E esse gigante, ele vem com um certo respaldo, que não deveriam fazer menção dessa forma. Mas lamentavelmente nós vemos que as pessoas, elas promovem. Já viu que promovem o adversário? Não, mas você sabe, você não é nada. Por que não é nada? Primeiro que eu sou filho de Deus. Segundo, o nome está escrito no livro da vida. Será que é pouco? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Toma posse. E agora fica promovendo, aí começa a promover. Promove o adversário, até mais do que aquilo que ele é. Eu fiz uma anotação rápida aqui. Primeiro livro de Samuel. Primeiro de Samuel. Capítulo 17. Versículo 23. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Volta um pouquinho. Capítulo 17, agora o verso 16, versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. A Igreja Vitória de Santo Antão é uma igreja sábia. Pessoas inteligentes. Não é porque esteja, não, eu não vou massagear o ego, é porque quem serve a Deus é inteligente. Quem serve a Deus é sábio. Porque a sabedoria, ela vem pelo temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quem serve a Deus é sábio. Já dizia um pastor, ele dizia que qual a diferença de ser sábio e de ser inteligente? É porque o inteligente, ele cai no buraco. Aí ele disse, mas a inteligência dele faz com que ele saia do buraco. Aí ele disse, qual é a diferença? É porque o sábio não cai no buraco, ele se desvia do mal. Porque quem é sábio teme a Deus, quem teme a Deus é sábio. O sábio é diferente. Escuta bem, Davi, nós conhecemos a história de Davi. Davi, o filho de Jessé, o belemita. Davi, um homem que a Escritura diz, e nós cremos, um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos muito bem, quando nós vamos vendo a genealogia de Davi, nós vemos Ruth, a moabita, que casou com Boaz, e teve um filho, Obed, pai de Jessé, Jessé, que pai de Davi. Isso é tremendo, quando a gente vai olhando a genealogia. Por que, irmão Enoque, olhando a genealogia é algo tremendo? É tremendo porque Deus tinha dito que os moabitas, lembra? Os moabitas, eles foram um povo que era da descendência de um incesto. O incesto é um relacionamento que Deus proíbe. Aí a gente vê que com o tempo, aquilo que era improvável passou a ser inevitável, porque aquilo que, quando diz assim, é improvável, é porque não tem como ser. Aí depois passa a ser inevitável, porque agora tem que ser, porque Deus determinou, Deus faz.
Quantas e quantas pessoas que eram improváveis e hoje é inevitável que aconteça porque Deus chamou, selou, carimbou, diz que é minha, é meu, e agora nós éramos improváveis e agora inevitável. Inevitável a nossa entrada no céu, é inevitável a providência de Deus em nós, é inevitável, nós vamos morar nas mansões celestiais. E os gigantes, vamos lá. Davi, ele foi ungido. Essa unção é muito conhecida, principalmente quando se está em trabalho com os jovens, não é muito usado pelos pregadores. Os jovens gostam, e também nós gostamos muito dessa vitória, uma vitória expressiva, não é? Então nós vamos ver que Davi, ele quando foi ungido, ele não estava no lugar onde deveria estar, porque quando o profeta foi até a casa de Jessé, vieram os filhos de Jessé, o primogênito, Eliabe, Abinadab, Samar, Radai, Ozei, Natanael, eles vieram, e quando todos passaram, aí o profeta disse, acabaram-se os mancebos, aí disse, ainda resta o menor, não era? Ele disse, ainda tem um. Ele disse, ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Os irmãos sabem que isso tem um segredo, assim, ninguém sentar à mesa, porque mesa é lugar de comunhão. Os irmãos sabem que mesa é lugar de comunhão? Ou querem que eu explique por menor? Querem que eu explique? Vamos lá, vamos explicar, não é, pastor? Vamos lá. Por que mesa é lugar de comunhão, irmão? Porque quando nós estamos em casa, assim, na mesa, se alguém estiver de mal do outro, ele não vai para a mesa. Vem cá, vem comer. Não, quando fulano sair eu vou. Então só quem fica à mesa é quem está em comunhão. Se não estiver em comunhão, não fica à mesa. Por isso que Davi disse, preparas uma mesa, foi lido hoje, na presença dos meus inimigos. Mas inimigos, irmão, não, escuta bem, eles eram inimigos de Davi, mas Davi não era inimigo de ninguém. Você pode até ser meu inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. Eu estou aqui porque aqui, oh glória! Quando se está na mesa, quando se está em comunhão, quem está em comunhão pode ter certeza que tudo é possível para quem está em comunhão, porque quem está em comunhão é quem tem fé, e tudo é possível ao que crê. Toma posse disso. Aleluia. Está lá agora Davi. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Aí Davi, quando chega, aí Deus diz, este é derramado sobre ele o óleo da unção. Agora, nós entendemos assim, pronto, Deus falou, então vai se cumprir de imediato, no estalar de dedos. Não, leva tempo. Leva tempo. Agora tem uma coisa, aquilo que Deus prometeu é selado e é garantia de vida. Se Deus te prometeu, você não parte enquanto a promessa se cumprir. Enquanto ela não se cumprir, você não pode ter certeza. Olha, mas Deus me fez uma promessa em tal ano, se cumpriu ainda não, então parabéns, porque Deus vai te dar longevidade, só parte depois que cumprir. Oh, glória! Está lá agora Davi, e o seu pai, os 3 irmãos de Davi, os 3 primeiros, eles estavam agora no exército. Aí então Jessé manda Davi levar queijo, na verdade, ele vê como estavam os seus irmãos, e quando ele chega, ele recebe logo uma afronta do irmão, dizendo que ele era presunçoso, e onde deixou as ovelhas do pai, enfim, mas Davi ouviu, redobra atenção, Davi ouviu o que os seus irmãos estavam ouvindo diariamente. Vamos conferir. Capítulo 17, essa afronta aqui, e o versículo 16. 1 de Samuel. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Multiplique 40 por 2, porque era 2 vezes no dia, fora da lei, 2 vezes no dia o incircunciso ia lá e afrontava. 2 vezes
40 dias, foram 40 dias. Então, os irmãos de Davi e as fileiras de Israel estavam ouvindo aquilo ali por 80 vezes. É pouco. Sabe que falam que quando você ouve, vai ouvindo, você se acostuma com aquilo que está ouvindo, e daqui a um pouco esse costume vai ficar, foi a expressão que nós usamos, não se familiarize com a afronta. Tem muitas pessoas que estão familiarizadas com a afronta, mas quando Davi chega, que ouve, ele rechaça, ele não aceita aquilo que os seus irmãos, aquilo que todos estavam já aceitando, porque foram 80 vezes ouvindo. Da primeira vez que Davi ouviu, ele disse: não aceito, isso é um fora da lei, eu vou pelejar contra ele. Nós estamos vivendo dias em que muitos, eu não vou dizer todos, eu vou dizer muitos, porque aqui tem um povo que não aceita, não se familiariza com a afronta, pode até estar meio fraquinho, pode até ter sido atingido. Escuta, crente pode ser atingido, pode, mas nunca será destruído, pode até estar caído, mas não fica prostrado. No aniversário de um prelúdio, é hora de louvar, é hora de adorar, é hora de se erguer. Chama, oh glória. Quando ele ouve aquela afronta, ele não aceito, ele não iria se familiarizar com aquilo. Sabe por quê? Porque o que ele passou estava acima daquilo que ele estava vendo. Interessante é que Deus permite nós passarmos por situações que, quando se chega numa situação que todos acham que aquilo chegou no final, não, pelo que eu passei, você não sabe por onde eu passei, você não sabe por onde eu andei, isso aí vai ser resolvido, porque quem eu creio, aquele que tem estado comigo, isso daí é pouco para ele faz mais, ele vai cair por terra. Aleluia. Você se acha incapaz? Deus te capacita. Lembra de Og? Era maior do que ele, só que esqueceram. Mas quem tem a unção de Deus, quem não se familiariza com a afronta, não esquece dos feitos de Deus. Eu vou citar, eu vou ter cuidado de não tocar no emocional, pastor e companheiros, sem dúvidas, eu vou ter cuidado. Mas eu posso citar alguns gigantes que se levantam. Entre cônjuge, eu sei que fica bem para o pastor a doutrina, mas me permita, pastor, só uma colocação, é só uma colocação. Mas hoje é comum, a gente faz um contrato, hoje é comum um divórcio, e a gente consegue rapidamente. Está se familiarizando com a afronta, porque no começo não era assim. Mas filho está obedecendo a pai assim, naquela obediência tão rígida. Não, isso era de antigamente. Então quer dizer que os gigantes que estão se levantando hoje, vocês estão se familiarizando com esses gigantes, em dizer que não precisa mais que o filho obedeça. E o mandamento de Deus, ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias de vida na face da terra que o Senhor te dá. Lembra-te que com 10 pragas ele tirou o povo do Egito, e com 10 mandamentos tirou o Egito do povo. Lembra disso? Então, com mandamentos de Deus, ele faz com que gigantes caiam por terra. Deus é fiel, porque foi cumprindo os mandamentos que Og foi vencido, foi cumprindo os mandamentos que aquele gigante foi vencido, e é cumprindo os mandamentos que os gigantes cairão por terra, é cumprindo a palavra que essas afrontas nós não aceitamos. Não se familiarize com estas afrontas, não se familiarize, não aceite. Não, mas é normal, você sabe que a gente vai ali e faz um contrato. Primeiro que crente não faz contrato, crente faz aliança. Verdadeiramente nós estamos numa peleja, mas Deus te capacitou em situações que você talvez precise até de um lampejo nesta noite assim, para você lembrar.
Lembra que já houve um desespero que queria se mudar, mas veja, permaneceu no lugar e hoje está e superou tudo aquilo, porque aquele gigante ele foi vencido. Então não te familiariza com a afronta que está vindo, porque o Senhor ainda derruba os gigantes. Achei, sim, eterno, achei. Ó glória, ele é o mesmo. Aí Davi, ele se prontifica, ele não se familiarizou com aquela afronta. Interessante é que quando ele fala que vai pelejar, muitos obstáculos chegaram a se levantar. O próprio Saul disse que ele era jovem, e que Golias era um guerreiro, desde a sua mocidade. Mas Davi teve que convencê-lo com duas situações. Ele disse: o teu servo estava cuidando das ovelhas do pai, e veio um leão, isso é forte, um urso. Os irmãos sabem a voracidade de um leão, a pata de um leão, as unhas de um leão são como navalhas, uma patada de um leão derruba um boi, onde passa, as unhas vão passando, elas saem rasgando. Davi pegou na barba dele e matou. Um urso, o abraço de um urso esmaga. Davi pegou na barba dele e matou. No chão. Quando ele termina de dizer isso para Saul, aí Saul se convence, diz: bom, se ele matou um leão, matou um urso, ele pode. Sabe que quando uma pessoa diz assim, ele vai, agora eu vou colocar pelo menos alguma coisa que me represente, para que saiba o que ele está indo lá em meu nome. Olha, estou vindo aqui em nome de Saul, bom, então eu vou dar a minha armadura para ele, porque indo com a armadura do rei, alguém poderia até se confundir: olha, a armadura era de Saul, ele venceu porque foi com a armadura de Saul. Ele venceu porque foi com a armadura de quem? Escuta bem, quando Davi botou a armadura de Saul, ficou incômodo para ele. Mas por que ficou incômodo, irmão Enoque? Porque Saul, ele era um homem vencido, e a armadura de um homem vencido não cabe em um homem vencedor. O que o mundo tem e que promove para as pessoas não serve para a igreja, porque o mundo está vencido, o mundo jaz no maligno, e a igreja vai morar no céu. É diferente. Lembra a expressão do salmista Davi, foi o próprio Davi que diz no Salmo 23, e que também chega a ser tema para hoje. É bom entender, eu só estou parafraseando. É bom entender que quando vem alguma coisa do mundo que vem para você, não serve. Mas esse corte de cabelo é muito bonito, não serve para você. Mas essa roupa é assim, ela é um tanto decotada, o decote mas o look fica muito bom, mas é sensual, não serve para você. Mas agora tem, inclusive o pastor até falou lá, a calça palito, escuta, não serve para crente, nada disso serve para crente. E o que é que serve para crente? Ele ir em nome do Senhor. O que serve para crente? Ele receber a autoridade de Deus. O que serve para crente é ele andar na contramão do mundo. O que serve para crente é ele não se familiarizar com a afronta. É bom saber que você vai ser discriminado. É bom saber que você vai ser discriminada, apontada. Mas olha aqui, eu tenho absoluta certeza que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Não é um período de tempo, não é para sempre. É para sempre. É para sempre. Por quê? Porque você não se familiarizou com uma afronta. Por quê? Porque você não se intimidou. Tem muita gente que está se intimidando. Tem muita
muita gente que está, me permita, pastor, a expressão até um tanto forte, mas se acovardando. Está esquecendo do que Deus falou com Gideão. Gideão, tem muita gente, diz aos covardes e aos medrosos que... Mas tu vais à frente, tu vais adiante, tu pelejarás. Aleluia. É louvando e Deus desbaratando, é louvando e Deus ferindo, é louvando e Deus dando vitória, é louvando e Deus fazendo cair por terra gigantes. Oh, aleluia. Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, Senhor dos exércitos, não esquecer, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a fé perfeita em Deus, você não pode desistir, você não pode parar, escuta bem, o Senhor é o meu, nada me, deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente a águas, refrigera a minha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Enquanto alguém não quer correção, a vara de Deus para nós é consolo. Pode corrigir, Senhor. Ele bate, a gente diz, pode corrigir, Senhor. Ele puxa, a gente